Quando o demônio não nos seduz pelo vício, ele busca caminhos, atalhos por meio das nossas qualidades, das nossas virtudes. Esse ditado sufi, corrente filosófica do Islã de Magomed Ankalaev, de Makachev e tantos outros lutadores orientais que estão no topo da cadeia alimentar do UFC, demonstra o caminho estratégico utilizado para chegar à vitória contra o Alex Poatan. Em vez de ir no caminho de explorar as deficiências do Poatan, ele fez exatamente o contrário. Ele foi para cima das virtudes, da principal qualidade do Alex Poatan, a trocação e a iniciativa de luta, anulando esse processo e deixando o campeão sem saber o que fazer, tendo que andar para trás, sem saber como tomar as iniciativas diante dessa situação adversa. E foi exatamente essa capacidade de estratégica, de olhar o todo, de enxergar, inclusive nas qualidades, um ponto de virtude que tem feito com que vários russos sejam, tanto no campo das lutas, como inclusive na geopolítica mundial, com que russos, chineses, quanto que o pensamento oriental venha se sobrepujando sobre o pensamento ocidental, sempre muito confiante de si, sempre acreditando que vai vencer pela força, pelo entusiasmo, mas quando chega ali se vê enredado, como numa grande teia de aranha, sobre o pensamento oriental, sobre as estratégias orientais e acaba perdendo todos os seus contentos. Dessa maneira, se o Poatan quiser vencer, assim como o Charles do Bronx e tantos outros brasileiros notáveis, precisam aprender a arte da guerra do Sun Tzu, do chinês Sun Tzu, regras básicas como conhecer a si mesmo, conhecer suas qualidades e suas deficiências, conhecer muito bem o adversário, conhecer o terreno onde se joga e todas as possíveis estratégias e cascas de banana jogadas ao longo do processo. É sempre bom lembrar que durante todo o processo Ankalaev foi muito bom, muito cirúrgico em lançar cascas de banana, deixando o Poatan confuso. Ora dava a entender que ia lutar na base da trocação, outra hora na base da pressão, deixando o cara cada hora dividindo suas forças e atenções para um lado, sem poder objetivar o caminho da vitória de maneira muito clara, muito concisa, além de mexer muitas vezes com o psicológico do próprio Alex Poatan, que ficou nitidamente alterado com as lembranças de seu passado de alcoolismo. E isso é importante lembrar, porque isso não se resume a uma personalidade, ao Poatan, ou ao Charles do Bronx, ou a seleção brasileira, sempre tão confiante, que entra em campo achando que eu vou impor o meu jogo e o outro vai ser subjugado. Não. O outro, quando esse outro é do polo oriental, como Rússia, como China, eles têm uma visão global das coisas. O jogo deles não é o jogo de xadrez de ir eliminando peças, é o jogo do gol, o jogo de tomar conta do tabuleiro. E é por isso que tanto no campo dos esportes como no campo geopolítico, eles vêm dominando tudo. Basta a gente ver o conflito Rússia e Ucrânia, onde a Europa e Estados Unidos estão botando força, perdendo e perdendo recursos, enquanto isso a Rússia vem só crescendo, inclusive economicamente, militarmente, enquanto a Europa vem definhando, vem perdendo dinheiro, vem perdendo oportunidades, porque não sabe lidar diante dessas situações adversas, não consegue pensar para além dos pensamentos já experimentados. E é aí que a gente precisa começar a mudar a nossa visão de mundo, se não quiser continuar perdendo. Porque se continuar do jeito que está, vai perder de novo. Porque esses caras jogam com o manual da guerra debaixo dos braços. Tanto que a gente vê, sempre uma queixa de que esses lutadores fazem lutas chatas, que não empolgam, que não fazem nada, mas estão todos com a cinta na cintura. Por quê? Porque eles sabem jogar com as regras debaixo do braço. Diferente da gente que está mais preocupado em dar espetáculo do que fazer o gol. Lembra quando a seleção brasileira foi pragmática depois de 24 anos de jejum de título? Pois é, reclamavam tanto do Parreira, mas o Parreira trouxe um título em 94. Depois disso, o Brasil de novo caiu naquela coisa de futebol arte, de dar show, e ganhou apenas mais um título e agora está no segundo maior jejum da sua história. A mesma coisa a gente vê com os nossos lutadores. São tecnicamente os melhores, são fortes, são vibrantes, são empolgantes, todo mundo quer ver, são carismáticos, mas possuem essas falhas que, por exemplo, a gente não vê num John Jones. Um John Jones,
Ele passa anos sem lutar, mas ele passa estudando, escolhendo a dedo cada adversário e vai explorar sempre não só os pontos fracos, mas também os pontos fortes, deixando esse adversário atordoado como fez um Ankalaev. Portanto, talvez essa queda agora nesse momento, essa segunda queda recente do Poatan, a primeira pro Adesanya, também por erros estratégicos, nesse caso uma estratégia ainda mais arriscada utilizada pelo Adesanya, que é a estratégia da Moreia, de se deixar arrancar pedaços, de morder, fingir-se de morto até encontrar um buraco no escudo do Poatan, para poder acertar um gancho por cima do seu principal golpe fatal, estratégia extremamente arriscada. Agora encontrou-se um outro caminho, o caminho de anular a partir do avanço. E cabe ao Poatan não só treinar agora, lutar andando para trás, mas principalmente aprender a ter uma visão global da luta. Não ter... E lembrando, inclusive, que a luta não acontece só dentro do octógono, ela acontece nos bastidores. Tanto que o Ankalaev foi de maneira muito cirúrgica com o manual do Santisu debaixo do braço da arte da guerra, utilizando os meios para distrair, para confundir a estratégia do Poatan, dando a entender hora que faria a luta agarrada de ponta a ponta, dando a entender de que ia para a trocação de ponta a ponta, de modo que o campeão não sabia no que focar direito e por isso obteve a derrota. Lógico que a gente precisa ter muito claro que o campeão detém todas as ferramentas para retomar esse título numa futura revanche. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário fundamentalmente que coloque a capacidade estratégica e analítica de enxergar todos os pontos fortes e pontos fracos dos adversários, a enxergar, por exemplo, esse método de ir ganhando por pontos, não se arriscar e se ocupar os espaços para não dar tempo do adversário raciocinar, para criar essas pequenas armadilhas, como claramente fez o Ankalaev, não só com o Poatan, mas na maioria de suas lutas. Ele sempre está montando armadilhas, é como se eles fossem grandes aranhas, eles montam teias ao redor dos adversários, que enquanto vão chegando perto, vão se enroscando na teia, e aí eles se aproximam sem assumirem grandes riscos. É assim com todos os lutadores russos e muçulmanos que vem tendo sucesso assombroso dentro do UFC. É assim na geopolítica mundial, com Rússia e China dando um show nos últimos anos e colocando tanto os Estados Unidos quanto a Europa de cócoras. E é assim que, inclusive, dentro da política interna do Brasil, o presidente Lula, um sujeito com enormes méritos, precisa aprender a se posicionar para não se tornar refém e toda hora cair nas cascas de banana dessa nova extrema-direita ardilosa que não tem méritos, não tem qualidades, mas por saber que não tem nem méritos nem qualidades, se utiliza de armas das mais deploráveis possíveis e muitas vezes a gente acaba caindo, escorregando nelas, porque a gente insiste em jogar 100% da regra do jogo com quem não respeita nada. Portanto, que sirva de lição a todos, que o Poatan possa ter a capacidade de entender os meandros da arte da guerra, porque capacidade, potencial, força ele tem, e que ele tenha sucesso na sua próxima empreitada, e que as nações, países, políticos, enfim, principalmente nós, os brasileiros, aprendamos essas lições do pensamento oriental para não cairmos em arapucas o tempo todo, para não nos tornarmos reféns ou do viralatismo sem vergonha dessa turma de extrema direita, mas também não cairmos nas armadilhas de nos acharmos muito superiores a ponto de não precisarmos nos prepararmos para qualquer tipo de armadilha. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos continuar lutando, aprendendo como se joga o jogo, principalmente nos bastidores, porque aquilo que a gente vê assim na telinha é só o resumo do resumo da ópera. O jogo de verdade acontece antes de entrar no ringue.